conversarmos aqui um pouquinho sobre a Bíblia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ideia da interpretação da Bíblia e não queremos aqui destacar o passo a passo de como fazer uma interpretação bíblica, mas ficarmos ali nos detalhes do intérprete e os conflitos que envolve esse intérprete no seu desafio de analisar um texto da Bíblia. É bem verdade que é um grande privilégio estudar a Bíblia e descobrir as verdades nela contida, porém, dentro desse papel desafiador de interpretar a Bíblia, do seu privilégio, há uma responsabilidade muito grande que está sobre o intérprete da Bíblia. Ele, segundo o apóstolo Pedro, no capítulo 1, no capítulo 3, verso 15 da primeira epístola, Pedro ele vai dizer na parte segunda do verso o seguinte: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Pedro ele trabalha um pouquinho aqui a ideia de que o intérprete ele vai usar muito do aspecto racional para ir até o texto bíblico. O dever, o desafio do intérprete usar o máximo possível da sua capacidade intelectual, do seu raciocínio, o poder de raciocínio, a sua razão, para que ele explore o máximo possível do texto da Bíblia. A razão ela deve ser explorada ao máximo. É bem verdade também que a razão, depois do pecado, ela vem a sofrer as consequências do pecado, sendo tendenciosa a enganar ao próprio intérprete naquilo que o texto bíblico quer apresentar para ele. Tendo em vista esse aspecto da razão de ser muito importante, porém com limitações pós-pecado, há uma plataforma que chamamos de base, no momento que o intérprete ele vai até o texto bíblico. Essa plataforma a gente pode chamar de fé. Se houver uma reivindicação da razão, no desafio de explorar um texto bíblico e explorar ao máximo a razão, e essa razão conflituar com alguma questão particular ou então de um certo contexto maior, a fé precisa estar em predominância da razão, por conta que a razão, ela, depois do pecado, ela sofreu alterações. A fé, a razão, ela entra como uma ferramenta para que o intérprete utilize no momento que ele está extraindo o conteúdo bíblico. Porém, a fé, ela precisa ser a base. Entendamos aqui, inicialmente, que a razão, a sua inteligência, a sua capacidade intelectual, ela funciona como uma ferramenta. Ela precisa ser explorada ao máximo, porém ela é apenas uma ferramenta, mas o intérprete precisa estar na plataforma base chamada fé. A fé é quem sustenta aí o intérprete para que ele não extrapole o limite da razão e a sua razão não o engane. As falácias dos intérpretes, elas podem ir em diversas áreas, porém, muito cuidado com a nossa razão. Explore ela ao máximo, mas a plataforma base para a gente interpretar um texto de forma correta se chama fé. Não permita que as reivindicações da sua razão ultrapassem o limite da fé. É uma questão muito importante de trazermos aqui nessa conversa breve, é que a ideia é que o intérprete, quando ele senta e abre a Bíblia, entendamos que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela liberta, que ela quebra correntes, que ela liberta o homem para ser livre, para servir a Cristo. Nesse momento que o intérprete vai até a Bíblia com o coração sincero, disposto a explorar o máximo do texto, ele está envolvido em um conflito. A Bíblia é um livro espiritual. Então, no momento que abrimos a Bíblia para descobrir as verdades contidas nela, precisamos notar que existe um conflito terrível, um conflito assustador. Anjos caídos estão ao lado do intérprete, tentando fazer ele compreender de forma errada. Porém, ao mesmo momento, anjos do bem estão do outro lado, dispostos a ceder ao intérprete todo o conhecimento do céu, para que a gente tenha uma compreensão clara. Veja, a razão ela tem o seu local de importância, precisamos explorar ela ao máximo, porém na plataforma base chamada fé, tendo em vista que estamos inseridos em um conflito. Há anjos do bem e anjos do mal tentando desvirtuar a nossa compreensão da palavra de Deus, e aqui precisamos entender que o intérprete ele nunca pode ir até o texto bíblico sozinho,
E quando falo isso, não estou dizendo que ele precisa de um outro amigo homem, ser humano. Ele precisa estar na companhia constante do Espírito Santo, porque ele está inserido em um conflito. A razão, ela mesma provoca conflito em nós. Então, submeta a sua razão à fé. Explore a razão ao máximo. Mas perceba, a fé é a base. Lembramos que estamos inseridos em um conflito, que há anjos do bem interessados que compreendamos, há anjos do mal interessados que não compreendamos a palavra de Deus. Lembramos aqui o ponto muito interessante de trazermos a ideia de que precisamos de um auxílio constante do Espírito Santo. É Ele que vem até a nossa mente, clareia nosso entendimento através de uma coisa, um processo chamado iluminação, para que a gente tenha uma compreensão clara do texto bíblico. O Espírito Santo, ele tem o papel fundamental. Não podemos ir até o texto sozinho. Foi o próprio Espírito Santo que entregou a palavra de Deus a homens. É o mesmo Espírito Santo que vem até nós, intérprete, clarear nossa mente para a compreensão do texto bíblico. O Espírito Santo é fundamental. Não vá até o texto sozinho. Ore a Deus, esvazie o seu eu, explore ao máximo o seu conhecimento, sua razão, esgote tudo que sua razão conseguir, porém submeta ela à fé. Perceba o conflito que estamos inseridos. E lembre, o Espírito Santo precisa estar conosco, clareando, revelando verdades que estavam até então escondidas, porque o maior prazer do intérprete é tirar as joias preciosas que não encontramos na superfície do texto. Precisamos aprofundar um pouquinho mais. Agora veja, como intérpretes, esses princípios precisam estar em nossa consciência. Nossa razão ser explorada, a fé como base, o conflito estamos inseridos, o Espírito Santo vem até nós, iluminar, clarear nossa mente. O processo de compreensão da palavra de Deus, ele é um processo às vezes lento, às vezes trabalhoso, mas que o Espírito Santo, o céu, tem interesse que nós compreendamos a palavra de Deus. Que você se dedique ao máximo. Nós vamos voltar em outros momentos para dar um passo a passo de como compreender, porém inicialmente é preciso entender esses detalhes da compreensão do texto bíblico naquilo que diz respeito ao homem, intérprete, de como ele vai usar as suas ferramentas, de como ele depende do auxílio do Espírito Santo, para que nenhuma consequência venha no final como uma compreensão equivocada e a gente acabe levando aquela compreensão equivocada à frente, trazendo prática errada para a nossa vida e até para quem está próximo da gente. Lembre, repetindo, a razão muito importante, explore ela ao máximo, submeta ela à fé e lembre que precisamos entender que estamos inseridos em um conflito, que o céu tem interesse na sua compreensão, que você compreenda o texto bíblico, mas ao mesmo tempo existe um inimigo que não quer que você compreenda, que o Espírito Santo seja o seu auxiliador todas as vezes que você for até a Bíblia. Nós vamos concluir aqui esse momento de conversa, lembrando que Deus que inspirou os profetas para que eles escrevessem o texto sagrado, é o mesmo Deus que vai iluminar sua mente, para a sua compreensão, para a compreensão da palavra de Deus. Que você desfrute ao máximo do estudo da Bíblia, compreenda ao máximo daquilo que Deus tem para você. É o nosso desejo nesse momento. Aproveita, se você gostar, compartilha aí esse vídeo, comenta se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, para que a gente continue aqui conversando, interagindo e aprendendo um pouquinho mais do estudo da Bíblia. Fica com Deus, abraço e até mais.